Mais uma vez, boa noite, meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E você que nos assiste pelas redes sociais também seja muito bem-vindo, porque com certeza esta noite o Senhor vai falar aos nossos corações. Convido você a abrir a palavra de Deus ao livro de Êxodo, capítulo 12, Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Ainda nas séries de mensagens desse semestre, as quais nós estamos fazendo pregações no Antigo Testamento, onde tudo aponta para Jesus, ou seja, todas as coisas do Antigo Testamento estão apontando para Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre o Cordeiro Pascal. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, que está em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 28. E nós vamos dividir esse texto em três partes, certo? Primeiro, a instituição da Páscoa, que vem do versículo 1 ao versículo 11. Depois, em segundo plano, nós vamos ver o juízo anunciado, que ele vem do versículo 12 ao versículo 20. E por último, nós vamos ver a celebração da Páscoa, que vem do versículo 21 ao versículo 28. Então vamos dividir em três partes para que nós possamos nos orientar na pregação. E claro, depois ver o que isso tem a ver com Cristo. Como essa parte vai nos direcionar para Jesus, vai apontar para Jesus. Porque é algo fantástico a palavra de Deus. Aqui, o povo hebreu, ele estava escravizado pelo Egito. Agora, como isso aconteceu? Será que o Egito levantou-se e escravizou o povo de Deus? Não. Aqui vem lá da história de José, os quais nós já falamos aqui, estudamos sobre esse assunto, onde José, para salvar o povo, José foi o salvador do povo e também foi um tipo de Cristo, não é verdade? E ele levou todo o povo para o Egito. E lá, ele conseguiu salvar o povo daquela fome de 7 anos, né, que houve naquele período de José. E por consequência disso, passou o tempo, família, tudo mais, foi crescendo o povo hebreu ali dentro do Egito e José morreu. E ao morrer José, o faraó também mudou e outro faraó se levantou que ele não conhecia José. Então o que foi que aconteceu? O outro faraó escravizou todo o povo hebreu, com medo do povo ele escravizou. E passou a fustigar esse povo e a fazer muitas coisas tremendas. Então esse povo começa a clamar e começa a buscar em Deus uma saída para eles. E o que é que Deus faz? Deus levanta Moisés, certo? Para que Moisés pudesse tirar o povo lá do Egito, para tirar o povo do cativeiro. Então José, ele se levanta, Moisés se levanta e vai para tirar esse povo. É interessante a história de Moisés, que todos nós sabemos, que ele foi criado pelos egípcios. Ele conhecia toda a cultura egípcia, né? Mas aí acontecem muitas coisas, e ele é afastado de lá, ele vai para o deserto, enfim, ele mata um egípcio e foge, toda aquela história. Mas Deus conversa pessoalmente com ele numa sarça ardente e fala: tu vai tirar o meu povo do Egito. E ele fala até para Deus: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua e tal. E ele diz: Arão, teu irmão, vai contigo. E aí, ele reluta, mas ele acaba indo, e Deus faz coisas tremendas com ele, né? Deus instrui Moisés para que ele resgatasse o povo e concede poderes a ele. Deus dá a ele poderes, onde muitos milagres ele iria fazer na presença de Faraó. E, por consequência de tudo isso, 10 pragas, né? Deus falou que iria acontecer sobre todo o Egito se o povo não fosse libertado, se Faraó não libertasse o povo daquele cativeiro. E aí nós sabemos de todas as pragas, né? As águas se transformaram em sangue, as águas do Nilo, né? As pragas das rãs, dos piolhos, das moscas, as úlceras, né? Peste dos animais, chuva de pedras, gafanhoto, trevas e, por último, a morte dos primogênitos. Então, todas essas pragas o Senhor anunciou que iria acontecer, e Moisés foi incumbido de ir lá para tirar o povo desse cativeiro. E é exatamente aqui nessa 10ª praga, né, que Deus estabelece a instituição da sua ceia, onde ali a gente vai conhecer o Cordeiro Pascal, que para o povo hebreu foi um, e para nós hoje
É Jesus. Por isso que tudo aponta para Cristo, tudo leva à presença de Jesus, tudo nos mostra Jesus, né? O Cordeiro Pascal aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, é exatamente nessa direção que nós vamos estar vendo aqui. E, claro, as verdades de Deus são maravilhosas. Os ensinos do Senhor são algo tremendo para as nossas vidas. E uma das coisas que nós não podemos esquecer são as lições dele, né? Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, mas ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, nos dando esperança, e por último, ele voltará. Amém? Jesus voltará. Então eu convido você agora comigo a ler esse texto. É um texto longo, mas um texto maravilhoso, cheio de maravilhas, cheio de lições, cheio de coisas extraordinárias. A partir do versículo 1 de capítulo 12 de Êxodo, diz assim, leiam comigo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ombrais, em ambas os ombrais e nas vegas das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e as frissuras. Nada deixarei dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais existentes no Egito. Eu sou o Senhor. Sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por este dia não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levada comereis, em toda a vossa habitação comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos da terra e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e a imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai as vigas das portas das suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa pela manhã, porque o Senhor passará por ferir os egípcios quando vir
porém, o sangue nas vigas das portas e ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossa casa para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros, para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Vamos orar. Pai santo e querido, Senhor, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, ó Pai santo e querido, por esse momento, pela oportunidade, ó Deus, de pregar a tua palavra. Me usa, Senhor, como vaso, me usa, Senhor, como servo, me usa, Senhor, como a tua vontade quer. Faz assim, ó Deus, para que todos nós possamos, debaixo da tua palavra, do teu Espírito, sairmos daqui edificados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos corações, abre a nossa mente, para que nós possamos compreender a tua verdade. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Muito bem. É um texto longo, mas um texto cheio de maravilhas. Um texto cheio de verdades. Como eu disse, o texto está dividido aqui em 3 partes para que a gente possa esclarecer aqui o que o autor escreveu, para que o que Moisés disse aqui a gente possa ter uma certa compreensão. Porque há coisas às vezes que a gente não compreende de fato, de verdade. Então, do versículo 1 ao versículo 11, como eu disse que divide em 3 partes, nós podemos ver o começo, a instituição da Páscoa. Como a Páscoa começou. Como Deus traçou aqui para que a gente pudesse compreender. Então o texto começa com o Senhor falando a Moisés e a Arão. Chama eles e fala com eles e diz que aquele mês seria um mês importante, o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Não como nós conhecemos, janeiro, tá? Não, mas segundo o calendário aqui, o primeiro mês do ano, aquele mês importante, né? Em hebraico, eu estava até fazendo uma pesquisa, esse mês era chamado de Abib, né? Mas após o cativeiro da Babilônia, ele também mudou o nome para Nissan. E esse mês marcava, ou marca, né, o calendário religioso de Israel. Era isso que acontecia. E concernente também o nosso calendário, porque ele corresponde ao mês de março e abril. Geralmente a gente comemora a Semana Santa por ali, então é basicamente nessa direção aí. Então ele ordena a Moisés e a Arão que ele vá e fale ao povo tudo aquilo que ele queria que o povo soubesse que deveria ser feito naquele dia. As 9 pragas já haviam acontecido. Então agora ele iria dar o ultimato final. A 10ª praga viria sobre o Egito. Então ele diz, ó, no 11º dia do mês, né? No 10º mês de Abib, todo israelita, todo aquele que é da casa de Israel, deve separar um cordeiro, né? Para a sua família, ou um cabrito, dependendo da condição. E cada família tinha que ter esse animal para poder fazer o sacrifício. E a única exceção aqui que Deus fala é que se a família fosse pequena, o cordeiro seria grande, ele ia chamar uma outra família para poder não sobrar nada daquele animal. Então, o sacrifício daquele animal, toda a carne dele, nada poderia sobrar. Então, a única exceção era essa. O animal escolhido seria macho, né? Não podia ser fêmea, não poderia ter defeito nenhum, impecável, teria que ser sem defeito nenhum. E também ordenou que esse animal fosse guardado até o 14º dia do mês, para poder fazer esse sacrifício, né? E esse sacrifício teria que ser à tarde do dia que ele havia especificado, né? Ou seja, ao pôr do sol, e toda a congregação deveria participar. Então o povo foi ordenado, o povo foi ensinado como deveria fazer, né? Esse sacrifício, e o sangue do animal deveria ser passado nos umbrais das portas, nos portais da porta, deveria ser aspergido ali naquele lugar, e eles deveriam comer a carne desse cordeiro. Não poderia ser cozido, teria que comer assada, ela tinha que ser toda assada. Deus, ele especifica bem direitinho como deveria fazer, e não podia deixar sobrar nada para o outro dia. Tudo que sobrasse teria que ser queimado, não poderia ficar. Lembra quando Deus derramou no deserto o maná para eles?
não pode sobrar nada, não guarde para o outro dia, tire apenas o que vocês vão comer. Se guardar, vai dar problema. Então, não poderia sobrar nada, o que sobrasse teria que ser queimado. Então, essa carne também ela deveria ser consumida, acompanhada de pães asmos, ou seja, pão sem fermento, né? E com ervas amargas. Por que ervas amargas? Para que eles pudessem lembrar de todo o sofrimento amargo que eles passaram no Egito. Essas ervas amargas era para esse sentido, para eles lembrarem de tudo aquilo que eles passaram. E além disso, também eles tinham que participar daquela refeição com pressa. Por que pressa? Porque com certeza Faraó estava com o coração endurecido. A 10ª praga viria. E ele ia deixar o povo sair, mas ele não ia ficar satisfeito, ele ia continuar perseguindo, e nós sabemos da história que ele fez isso mesmo. Deus endurece o coração dele, e ele vai seguir o povo, até o Mar Vermelho, né? Onde ali o povo passa, e nós sabemos da história. Então, com os cintos no lugar, bem apertado, com as sandálias nos pés e com o cajado nas mãos, estava o povo preparado para sair. E foi assim que a Páscoa do Senhor foi instituída. Deus instituiu a primeira Páscoa. Você sabe o que é Páscoa? Libertação. Libertação. A Páscoa, nós vivemos essa Páscoa constantemente, porque nós somos libertos por esse Cordeiro. Amém? Esse Cordeiro nos libertou, esse Cordeiro Pascal libertou as nossas vidas. Mas aquela Páscoa também, ela trouxe um anunciar de juízo. Porque Deus disse, olha, a Páscoa vai ser assim, mas haverá um juízo. E se nós olharmos aí do versículo 12 ao versículo 20, o juízo ele é anunciado. Deus ele anuncia esse juízo. Ele fala desse juízo. Ele diz que haveria de ele fala do que haveria de acontecer naquela noite. Ele mostra o que iria acontecer. Ele avisou que passaria pela terra do Egito e feriria todos os primogênitos dos egípcios. Ele fala isso. O primogênito deles naquele lugar seriam todos feridos, morreriam. Foi isso que o Senhor estava aqui. Ele começa a falar desse juízo. Ele iria ferir os primogênitos, filho dos homens e até dos animais. O texto fala isso. Ninguém, nada escaparia que fosse o primeiro, né? E então ele traria esse juízo sobre os deuses do Egito e iria mostrar que somente ele é Deus, somente ele é Senhor. Porque deuses demais no Egito havia, mas somente o Deus verdadeiro é Senhor de toda a história. Por isso Deus fez isso, né? Mas ele também dá uma instrução, que eles deveriam pegar o sangue do cordeiro sacrificado e passar nos umbrais da porta. Isso seria um sinal para que o povo não viesse ser destruído, ou seja, quando Deus passasse para matar os primogênitos, né, o povo de Israel seria poupado, porque ele iria ver o sangue. Agora uma coisa interessante aqui, maravilhoso isso. Será que Deus não via? Será que Deus não sabia quem era os hebreus? Claro que Deus sabia, mas Deus queria obediência. Faça aquilo que eu estou mandando, façam aquilo que eu estou dizendo. E todo o povo fez aquilo que Deus estava dizendo. Isso é uma coisa muito importante para as nossas vidas. Aquilo que Deus diz, nós devemos fazer. Aquilo que Deus manda, nós precisamos obedecer. Porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Só Ele sabe todas as coisas. Amém? E Ele prometeu poupar e poupou de face e de verdade, né? E nada aconteceu ali. Então, no entanto, esse sangue ao ser expelido e ser mostrado ali, o Deus passou e livrou eles, né? Mas ele também deixou muito claro que aquilo seria um memorial. Seria um memorial para as outras gerações. Todos os israelitas, ao longo das gerações futuras, deveriam lembrar daquilo que estava acontecendo. Porque veja a coisa interessante aqui. Quando esse povo passou, os filhos dos filhos dos filhos, será que eles iriam saber? E por isso que ele está dizendo, isso tem que ser um memorial. Vocês vão passando de pai para filho, vão ensinando. Uma coisa que nós perdemos muito, nós, aqui, é que nós não sabemos nem quem são os nossos tataravôs, muito tempo, né? Muitas vezes, né? Passou, gerações passam, e a gente não se liga em procurar e querer saber, enfim. Quem foi que primeiro surgiu da minha família, né? Essas coisas nós não sabemos, porque não foi passado de gerações para gerações. Então, também eles deveriam celebrar essa Páscoa
como um decreto eterno e uma festa eterna ao nosso Deus. Você lembra que nós há pouco tempo participamos aqui da ceia? É um memorial. É para que nós possamos nos lembrar daquele sacrifício vicário de Jesus na cruz. E isso a gente vai passando de geração a geração e todos vão fazendo. Agora isso precisa ser feito com toda a diligência e conhecimento real. Porque aqui quando nós comemos do pão, bebemos do vinho, nós estamos nos lembrando do sacrifício de Jesus lá naquela cruz do Calvário, que foi doloroso, e que não foi de graça, foi pelo meu e pelo seu pecado. Isso aqui é importante demais nós lembrarmos. Isso é muito importante. Então esse memorial precisa estar vivo. E Deus deixou para ele algumas regras específicas sobre a celebração da Páscoa. O que é que Deus disse para ele, né? Que os israelitas eles tinham que comer pães sem fermento, tinha que ser pães asmos, e durante 7 dias. E foi isso que eles fizeram, durante 7 dias. Logo no primeiro dia, o fermento deveria ser tirado de todas as casas, porque quem comesse fermento ou alguma coisa fermentada seria excluído da congregação, seria tirado do meio da congregação de Israel. E nesse contexto, né, o fermento, claro, que ele foi colocado como um símbolo de corrupção, e se nós formos muito atentos e prestarmos bem atenção, aquilo que não é de Deus, ele é ruim para a nossa vida. E ele pode ser considerado um fermento. Eu não estou falando de fermento colocado em bolo, em pão, não. Eu estou falando de coisas externas que não vêm de Deus. E que são coisas que desagradam a Deus. Então aqui o fermento ele foi colocado como símbolo de corrupção. Ou seja, tudo aquilo que vinha do Egito, que não era de Deus, que não era dado por Deus, era corrupção, era fermento. E ele mandou tirar da vida deles. Mandou tirar das casas deles. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Aquilo que não é de Deus, deixa fora. Aquilo que não vem do Senhor, exclui da tua vida. Porque é fermento. E vai levedar a nossa vida. Vai causar transtorno entre nós e o nosso Deus. Vai fazer com que nós possamos perder a essência de viver nessa família de Cristo Jesus. Isso aqui foi só um pequeno parênteses que eu abri na mensagem. Mas em terceiro lugar, vem a celebração dessa Páscoa, que está do versículo 21 ao versículo 28. Quando essa Páscoa ela é celebrada, ela acontece de fato, de verdade, o povo fazendo exatamente aquilo que Deus havia ensinado para que viesse a fazer. Mas antes de eu entrar nisso aqui, deixa eu lembrar mais de uma coisa com relação ao texto. É que ele diz que nenhum trabalho deveria ser feito, exceto a preparação da ceia para toda a congregação. Pronto. Isso aqui fecha essa questão do juízo anunciado. Então, tudo aquilo que Deus anunciou aqui é juízo. Então, quem fizesse estaria sujeito a sair do povo de Israel. Amém? Agora vem a celebração da Páscoa. Moisés reuniu os líderes de Israel, toda aquela congregação, e passou a ele toda a ordem que Deus havia dado, que Deus havia instruído. E ele falou ao povo que o povo deveriam fazer, deveriam colocar o sangue nos umbrais das portas, deveria ser feito isso, e com o auxílio de um feixe de isopo, né, que é uma planta daquela época, tipo um pincel, ficam umas coisas parecidas com um pincel, passava lá, e tinham que marcar esses umbrais das portas nas suas casas. E depois ressaltou que a importância desse rito, não apenas no contexto imediato, mas no que estavam vivendo, não naquele momento ali, mas que deveria ser passado, né, como memorial para as futuras gerações, porque aquelas gerações eles iriam habitar a terra que Deus havia prometido, né, e os filhos dos filhos dos filhos deveriam saber dessa história. Então, a celebração dessa Páscoa começa exatamente aí. Então eles foram e fizeram como Deus havia ordenado a Moisés, e assim a Páscoa do Senhor foi instituída no Antigo Testamento. E no contexto desse texto, se você olhar aí no capítulo, volta para o capítulo 11 aí de Êxodo, por favor, capítulo 11. Capítulo 11, Deus anunciou a Moisés e a Faraó o aviso final, ou seja, que a nona praga, após a nona praga ter caído sobre os egípcios, ele manda um ultimato final para Faraó.
Olha o que é que Deus vai dizer aí, a partir do versículo 4. Moisés disse assim, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá mais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde o homem até os animais, nenhum ainda, um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre egípcios e israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o teu povo te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Olha o que é que Deus está mostrando aqui. Deus está mostrando a eles aqui o quão duro e assim, vamos dizer, doloroso seria a 10ª praga. Mas eles não ouviram. E isso o Senhor passou e feriu todos os primogênitos da casa dos faraós. Todos morreram. E aqui, vamos dizer, no relato imediato do texto, né, que nós lemos, o que significou para os israelitas isso aqui? Né? O que para os israelitas significou tudo isso aqui do versículo, que foi contado do versículo 1 ao versículo 28 de Êxodo? O que serviu para eles? O que era de fato, de verdade para eles? Para eles significou vida. Significou vida para os israelitas. É algo muito importante aqui. Porque a Páscoa significa vida, significou vida para o povo de Israel. Sem ela, sem a morte do cordeiro, haveria morte para eles. O cordeiro foi imolado, o cordeiro foi sacrificado, eles fizeram de acordo como Deus tinha mandado, então para eles significou vida. Porque todos morreriam se não tivesse, vamos dizer, se não tivesse dado ouvidos àquilo que Deus estava ensinando, que Deus estava mostrando. A Páscoa tem que ser assim, tem que fazer dessa forma, tem que pegar um cordeiro, tem que sacrificar, tem que aspergir os sangue nos umbrais das portas. Se eles não fizessem, eles haveriam morrido. Eles não haveriam se livrado da ira de Deus. Então, em primeiro lugar, o que significou para os israelitas? Significou vida. Porque eles não morreram. Porque isso, ou seja, por isso, a morte do cordeiro pascal, né, e seu sangue marcado nas vigas, trouxe vida para eles. Isso aqui é importante. É muito importante. Porque nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Trouxe vida para eles, significou vida para eles, mas também significou liberdade. Por quê? Porque a Páscoa significava para eles o fim da escravidão no Egito. Eles eram escravos, estavam sofrendo, estavam ali vivendo horrores, mas agora eles estavam livres, então significou liberdade para eles, o fim da opressão física e emocional. Eles sofriam demais ali, eles eram oprimidos, eles eram machucados, e não somente eles, mas toda a família. Os filhos, esposa, escravos, todos sofriam. E eles foram libertos disso aqui. Significava liberdade que só poderia dar pelo Senhor, o Deus de Israel. Somente o Deus de Israel pode nos dar liberdade. Somente o Deus de Israel pode nos dar vida. Nós temos vida hoje porque o Deus grande e maravilhoso nos deu e nos dá todos os dias. Nós temos liberdade porque Ele derrama sobre nossas vidas essa liberdade maravilhosa. Essa liberdade de nós podermos dizer, eu sou crente, eu sou servo, eu sirvo ao Senhor, porque há muitos lá fora que não podem fazer isso, vocês sabem disso. Há muitos que não podem professar o nome de Jesus, porque são perseguidos. Mas mesmo que nós pudéssemos ou viéssemos ser perseguidos, nós não poderíamos negar, porque a liberdade não está só naquilo que não está livre. Ou seja, não é só estar livre daquilo que as pessoas podem fazer contra nós, mas é estar livre do inimigo, dizendo, eu confesso o nome do Senhor. Essa é a grande liberdade. Essa
Eles aqui eram era uma liberdade literal, mas nós precisamos compreender que a nossa liberdade, ela é espiritual. Nós servimos ao Deus maravilhoso e que nos livra de todas as coisas. Mas eles também significavam para eles que agora eles tinham um objetivo. E qual era o objetivo que eles tinham? Eles tinham um propósito. Agora eles tinham um objetivo bem claro. E esse objetivo era adorar ao Senhor. Eles adoraram a Deus quando eles foram libertos. E quando se fala em adoração aqui, eu preciso ter em mente o serviço a Deus. Porque quando eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus. Isso é a coisa mais normal. Quando eu de fato, de verdade, adoro a Ele, eu me disponho em serviço a Ele. Por que é que nós estamos pregando o Evangelho nesse mês e saindo e falando para as pessoas de Jesus? Porque nós estamos servindo, porque nós queremos adorá-lo, porque nós o adoramos. Essa é a grande verdade. Nós estamos servindo porque é uma espécie de adoração a Ele. Por que nós estamos aqui? Porque nós adoramos a Ele. Porque nós viemos aqui com toda dificuldade, muitas vezes a gente vem para cá com dificuldade, início com dor, vem para cá. Por quê? Porque adora a Deus, porque ama o Senhor e porque serve o Senhor. Esse é um ponto importante. Um serviço prestado ao Senhor. Todos eles foram libertos com o objetivo de servir ao Senhor Deus e faziam isso de outras maneiras, eles cultuavam ao Senhor, cultuando ao Senhor. Então é algo interessante aqui. O que significou para eles? Significou vida, significou liberdade e significou um objetivo de adorar ao Senhor, servindo ao Senhor. Amém? Agora vem a grande pergunta. Como tudo isso aponta para Jesus? Porque, na realidade, o nosso objetivo é pegar esse texto e dizer que ele aponta para Jesus, não é verdade? Então, como tudo isso aponta para Jesus? Como nós podemos ver que tudo isso aqui está apontando para Jesus? Porque, na realidade, isso aqui é um pano de fundo do que viria a acontecer. Porque, veja bem, haveria de fato, de verdade, literalmente e espiritualmente, um sacrifício, haveria um cordeiro, haveria um sangue derramado do Cordeiro de Deus e haveria salvação. Vamos dizer que até aqui eles não sabiam disso. E hoje nós sabemos porque nós estamos depois disso. Então, como é que isso aponta para Jesus? A Páscoa judaica, ela aponta para Jesus, porque Jesus é o Cordeiro Pascal. Amém? Ele é o Cordeiro Pascal. E o que isso significa para nós? Agora vem a pergunta maravilhosa. Porque para ele significou vida, significou liberdade e significou objetivo de servir ao Senhor. E para nós, as mesmas coisas. Para nós significa que não há mais morte. Amém? Não há mais morte. Olha que Romanos 8, versículo 1 vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, nós estamos em Cristo Jesus. Não há mais condenação para mim nem para você, aleluia. Não há. Não há condenação porque o Senhor pagou o preço. Nós somos filhos de Deus, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Então, para nós significa que há vida, não é verdade? Há vida. Hebreus 10 vai dizer o seguinte, que Jesus foi o sacrifício perfeito de uma vez por todas pelos nossos pecados. Ele foi o sacrifício real e verdadeiro, único, de uma vez por todas. Se pelo sangue do Cordeiro Pascal, o povo de Israel alcançou a salvação, foi salvo do juízo de Deus, nós também somos libertos da morte pelo sacrifício pascal do Cordeiro chamado Cristo Jesus. Jesus nos livrou disso. Não há mais juízo de Deus sobre nós, não há condenação, não há morte, não há nada. Nós estamos livres, nós temos vida. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra diz isso para nós, nos ensina. Nós não tínhamos caminho, nós não tínhamos direção, mas o Senhor se levantou e nos deu caminho, nos deu direção, nos deu vida. A palavra de Deus diz que todo aquele que confia e crê no Senhor será salvo. Nós confiamos e cremos, nós somos salvos.
Então a vida, e é uma vida maravilhosa, porque mesmo vivendo num mundo pecaminoso, cheio de dificuldades, cheio de problemas, nós ainda estamos aqui lutando, se esforçando, e Deus nos abençoando, nos conduzindo, porque essa vida é Deus derramando nos nossos corações e no coração de nossas famílias todos os dias. Isso é bênção, isso é graça, isso é maravilha. Tantos aí jogado às traças, que não conhecem Jesus, por isso nós estamos pregando o Evangelho, tentando resgatar, tentando trazer para a presença de Deus, para que eles possam sentir a mesma felicidade que nós hoje enfrentamos e passamos, debaixo da graça maravilhosa de Jesus. Amém? O que significa para nós? Significa também liberdade. Liberdade, assim como eles, para eles, significou liberdade, para nós também. Colossenses 1,13 vai dizer que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa maravilhosa. Nós estávamos nas trevas, Ele nos tirou das trevas e nos colocou para o reino de Jesus, para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós somos livres. Nós alcançamos essa liberdade. E essa liberdade vem por causa desse amor tão maravilhoso dele, de Jesus. Romanos capítulo 18, capítulo 6, aliás, versículo 18 e versículo 22, vai dizer o seguinte, versículo 18, uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. E no versículo 22 vai dizer que agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós temos a vida eterna por causa dessa liberdade que Ele nos deu e nos dá. Por isso, meu irmão, por mais difícil que esteja a tua vida, por mais difícil que esteja a situação, por mais complicado que esteja a tua caminhada, você é livre. Você é livre do pecado, você é livre da condenação, você é livre da morte, você é livre do inferno. Por causa de Jesus, por causa desse amor tão maravilhoso dele para conosco. Por isso que nós sentimos e passamos aqui a fichinha. Porque se não fosse para o inferno era muito pior. Nós somos livres, livres. Você sabe o que é essa palavra de liberdade? Pergunta a um camarada que está tirando cadeia aí, que ele vai dizer o que é ser livre. Porque aqueles que estão lá enclausurados, presos, eles sofrem. Mas aqueles que são algemados do pecado, mesmo estando aqui fora, sofrem muito mais. Sofrem muito mais. Nós somos livres. Assim como eles foram libertos lá, foram livres lá, nós também somos livres aqui. Através de Jesus nós somos livres. Os israelitas, eles foram libertos da escravidão do pecado. Nós fomos em Cristo Jesus libertos do poder do pecado sobre nós. Pecado não nos... Ele pode até existir ainda, porque nós somos pecadores, isso é verdade. Mas nós somos livres, porque nenhuma condenação há por causa de Jesus. Deus, quando olha, Ele vê o sacrifício do seu Filho pelas nossas vidas. Jesus, o Cordeiro Pascal, através dele fomos libertos do império das trevas, somente através dele. Amém? Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E o que isso significa para nós? Significa que através dele nós temos uma vida com o propósito de adorar a Deus. Lembra? Eles tiveram vida, eles foram libertos e eles tiveram um objetivo, um propósito de adorar a Deus. Nós também temos um propósito de adorar a esse Deus tão grande e tão maravilhoso. Nós fomos libertos com um propósito. Assim como os israelitas foram libertos, nós também fomos libertos com o propósito de servir ao Senhor. Nós também fomos libertos com o propósito de adorar e servir a esse Deus. A esse Deus. A nossa vida deve ser com o propósito de adorar a Ele, ou seja, de servir ao nosso Senhor Jesus todo dia. Sirvam a Deus, entregue a vida a Deus, trabalhem para Ele. Porque isso é maravilhoso, é importante demais. Nós precisamos estar prestando a Ele culto de adoração, isso é fantástico. Adore ao Senhor, mas acima de tudo, adore com a sua vida. Adore com a sua vida, de forma como se nós vivêssemos, como se a nossa vida fosse cultuando a Deus cada instante, cada minuto, e isso é importante, e é assim que nós precisamos viver na presença do Senhor. Suas frases, seus pensamentos, seu comportamento, as suas vestes, os seus olhares, que tudo seja para a glória de Deus.
Que tudo seja para glorificar o nome de Deus. Precisamos apresentar o nosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É assim que a palavra dele nos ensina. Esse é o culto verdadeiro. E em quarto, significa que através deles, nós somos um reino. Eu e você somos reino. Somos reino. Onde ele é o rei e nós somos o povo desse reino. Amém? Nós estamos no reino de Jesus. 1 Pedro capítulo 2 vai dizer que vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, prova de propriedade exclusiva de Deus, com o intuito de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos, de fato e de verdade, esse povo que adora o Senhor, que ama o Senhor e que caminha nos caminhos do Senhor. Os israelitas, após saírem do Egito, eles se tornaram uma nação forte, feito um reino, tipo um reino. Assim também nós fomos feitos um reino. E somos esse reino. E não só participamos, mas nós somos esse reino. Um reino de sacerdotes. Meu amado, você é o sacerdote da sua casa. Amém? Você é o sacerdote da sua casa. Independente de qualquer coisa, você é o sacerdote da sua casa. Porque você é livre e o Senhor deu isso a você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que nós aprendemos? Que lições, né? Em todo esse aparato, em tudo que nós lemos, em tudo que nós estudamos, porque o que importou para eles, né? O que se importa para nós, todas essas coisas, o que nós aprendemos? Primeiro, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Ele, somente Ele. Porque nele nós temos vida. Porque nele nós somos livre, e porque nele nós temos um propósito de adorar e servir ao nosso Deus. Amém? Isso é fantástico. Isso é privilégio. Deus olha para mim e para você e diz: eu vou querer que você me sirva. Eu vou querer que você seja meu servo. Olha aí, um Deus tão grande, tão maravilhoso, querendo isso de mim e de você. Isso é maravilhoso. Porque nele, em Jesus, nós somos um reino. E o rei, ele é de nossas vidas. E nós devemos viver seguindo e completando os seus estatutos. Mas, em segundo lugar, o que é que nós aprendemos? Aprendemos que ele morreu pelos nossos pecados. Simples assim. Ele morreu pelos nossos pecados. A morte dele não foi um acidente. Não foi. A morte dele não se deu vamos dizer, pelo poder de Roma. Roma não tinha poder para matar Jesus. Não tinha. A morte dele não foi pela inveja do Sinédrio, não. Eles eram muito invejosos sim, mas não foi por causa da inveja do Sinédrio, não. Nem tampouco pela covardia de Pilatos. Pilatos, ele tinha nas mãos libertar Jesus, né? Ele foi covarde. Então não foi por causa disso. A sua morte foi uma morte substitutiva, substituindo a minha e a sua. Ele foi para o Calvário morrer por causa dos nossos pecados. Ele foi o nosso fiador. Ele disse: eu pago o preço por eles. Eu não merecia, você não merecia. Jesus subiu ao Calvário para pagar o preço por mim e por você. E isso é algo que precisa estar na minha mente, na sua mente. Ele morreu porque se entregou por amor a mim e a você. Olha que coisa fantástica. O Filho de Deus, aquele que fez todas as coisas, porque João vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora ele vem aqui, se faz homem, e vai para a cruz e morre pelo seu povo que não merecia isso. Ele morreu por amor. Ele morreu cumprindo os desígnios da lei. A lei exigia a morte pelo pecado, e ele foi lá e morreu pelo pecado. Não só meu, mas de toda a humanidade, de todos nós. Ele bebeu o cálice amargo, sozinho do Senhor. O cálice da ira de Deus. Ninguém poderia beber senão Jesus, ele bebeu. Ele recebeu em si a condenação que o pecado exigia sobre nós. Sobre nós. Então, o Cordeiro Pascal morreu por todos nós. Em terceiro lugar, ele não só morreu, mas ele também ressuscitou. Oh, aleluia. E aqui vem a cereja do bolo. Ele ressuscitou. A morte não tem poder, não teve poder para detê-lo.
A morte não pôde sustentar e segurar Jesus. Jesus quebrou os grilhões da morte. Jesus arrebentou as correntes da morte. Ele tirou todo o poder da mão da morte. A morte não tem mais a última palavra. Ela foi tragada pela vitória. Pela vitória de Jesus na cruz. A morte não tem mais poder sobre Jesus. Aliás, sobre nós, sobre Jesus nunca teve. Não tem poder sobre nós, porque Jesus venceu a morte. A ressurreição dele é a nossa garantia de ressurreição. O passaporte para a vida eterna foi a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, ele vive, e por isso nós ressuscitaremos um dia. Essa é a grande verdade. Ele aniquilou a morte. Mas Jesus não só morreu, ele não só ressuscitou, Jesus voltará. Jesus voltará. A volta de Jesus é a nossa esperança, porque Jesus virá para consumar a história e para julgar todas as nações. Jesus virá. Jesus vai voltar. Ah, mas está demorando demais. Jesus vai voltar. Talvez essa geração não veja, mas Jesus vai voltar. Ah, talvez a geração seguinte não veja, porque está demorando demais, mas Jesus vai voltar. Porque uma coisa é a gente achar que está demorando, outra coisa é Deus dizer, é agora. É o tempo do Senhor. Ele julgará todas as nações. Ele virá para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Amém? Amém. Aleluia. Ele irá colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele virá inesperadamente e todo olho verá, porque a palavra está nos ensinando isso. Aquele que quer na Bíblia sabe que ele virá e todo olho vai ver. Não está escondido de ninguém. Não está. Ele virá inesperadamente. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém? E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Ele irá enxugar dos nossos olhos. Não haverá mais pranto, nem dor, nem lágrima, nada. Porque todas as coisas passarão. Todas as coisas irão passar. Jesus irá voltar. Jesus estará aqui. E não haverá mais nada disso. Ele irá nos levar para a nossa pátria celestial. Porque se você não sabe, e para encerrar eu vou dizer, nós não somos dessa pátria. A nossa pátria, ela é celestial. E o Senhor virá nos buscar. E não tarda, não tarda. Os sofrimentos aqui, às vezes a gente nem aguenta. Às vezes a gente chora, às vezes a gente esperneia, às vezes a gente nem dorme, sabe, as noites são difíceis, são complicadas, porque eu já passei por muita coisa, a irmã Nisso está passando também, muitos de vocês passam, as madrugadas parece que não tem fim, e a gente ora e as coisas acontecem, mas deixa eu dizer, Jesus está no controle das nossas vidas, nós não podemos esquecer disso, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal, amém? Assim como Ele fez no Egito, Ele faz hoje, no meio do seu povo. Assim como Ele fez lá, Ele faz aqui. Louvado para todos sempre, seja o nome do Senhor. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, e que nós possamos cada dia nos lembrarmos de quem nós servimos, e o Deus que nós estamos diante dEle. Porque Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor de nossas vidas. Vamos ficar de pé, e vamos orar. Oremos. Senhor, Deus meu, soberano e maravilhoso Pai. Em nome, meu Deus, do Teu Filho amado Jesus, eu quero agradecer a Ti, Pai, por esse momento, por essa mensagem que o Senhor colocou para que fosse falada e pregada à Tua igreja. Porque todas as coisas vêm do Senhor e é para o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa as nossas vidas. Abençoa, Pai, toda a Tua igreja, abençoa aqueles que vieram, ó Deus, ouvir a Sua mensagem, aqueles que estão nos visitando e também veio ouvir a Sua mensagem, que a graça redentora do Senhor caia sobre a vida de todos eles, aqueles que nos assistem pelas redes sociais também sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz assim. Obrigado, Pai, por se levantar, por conceder, ó Deus, o Cordeiro,
para a salvação de nossas vidas, o Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, ó Pai, por esse ato, pela tua misericórdia, pela redenção que o Senhor derrama hoje sobre nós. Somos falhos, somos pecadores, somos injustos, Pai, mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor se levanta e derrama perdão, e nós estamos aqui em primeiro lugar para te pedir perdão, Pai, pelas nossas vidas, pelas nossas falhas. Oh, Pai, quantas dificuldades também nós enfrentamos nessa vida e passamos, mas elas não são piores, Pai, porque o Senhor é com cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, olhe pela vida de toda a tua igreja, pelas dificuldades que cada um enfrenta, pelas dores, pelos momentos difíceis, Pai, pelas situações adversas e complicadas, mas mesmo em meio a tudo isso, Senhor, nos ajuda a continuarmos firmes na Tua presença, a nos levantarmos, ó Deus, adorando ao Senhor e servindo ao Senhor, porque o objetivo nosso aqui, Deus, é te servir, é te adorar, e nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo, que nós possamos nunca esquecer disso, Senhor, em nome de Jesus, porque no Senhor nós temos vida, no Senhor nós temos liberdade, e no Senhor nós temos um objetivo, e o nosso objetivo é servir, adorar ao Senhor cada instante de nossas vidas. Faz assim, ó Deus, alcança as nossas famílias, derrama da tua misericórdia e graça sobre nós, e mais uma vez eu digo, Senhor, muito obrigado por essa mensagem, pois é no santo, bendito e maravilhoso nome do teu Filho amado Jesus, que eu te agradeço, e peço a Deus que o Senhor abençoe cada um, e os leve em paz aos seus destinos, pois é no santo e maravilhoso nome dele, que eu te agradeço hoje eternamente, amém, e louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida, e que a graça do Senhor venha sobre vocês, amém.